Jesus. Obrigado, Pai. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Mateus 18, do 23 até onde Deus mandar, aleluia, até o 35. Glória a Deus, amém? Na verdade, esse texto que nós vamos ler, eu estava aqui hoje pela manhã, orando, e eu tinha uma palavra preparada hoje para ministrar aqui, mas enquanto eu estava aqui andando, orando, Deus, Ele trouxe esse texto ao meu coração, e Ele me lembrou de algumas coisas acerca desse texto, e eu fui confirmando com Deus, e era algo que Ele gostaria que eu falasse nessa noite com você, amém? Então, tenha certeza, querido, que é Deus falando com você. Abra o teu coração para que Deus possa falar com você, amém? Ele diz assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido para a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, ele encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Até aqui. Por gentileza, feche os teus olhos. Senhor, graças nós te damos, Pai, pela cruz e por essa mesa posta diante de nós nesta noite. Somos privilegiados, meu Deus, de podermos estar assentados a essa mesa junto do Senhor. Nunca fomos e nunca seremos merecedores disso, Senhor. É a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor e o teu perdão que dia após dia, Senhor, nos traz até esse lugar, Pai. Somos gratos ao Senhor por estarmos na tua casa nesta noite. Somos gratos ao Senhor pela sua palavra que será ministrada para nós, Senhor. Somos gratos por cada irmão e por cada irmã que congrega conosco nesta casa. Somos gratos, meu Deus, pelo teu Filho Jesus, que nos amou de tal maneira, a ponto de se entregar naquela cruz por amor a nós, Pai. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração nesta manhã,
Ajude-me agora a transmitir com simplicidade e clareza a todos que estão aqui e também àqueles que estão em casa. Que as palavras que saiam da minha boca, elas possam, Senhor, atingir o centro do coração desses homens e dessas mulheres, Pai. E elas possam entrar como uma flecha, e elas possam penetrar no mais profundo e íntimo do coração desses homens e mulheres, a ponto de nunca mais eles serem os mesmos, Pai. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, a Tua palavra é a verdade, e a verdade nos liberta, e nesta noite que a verdade, que tem o nome de Jesus, nos liberte de tudo isso, Senhor. Eu me entrego nas Tuas mãos, e eu peço ao Senhor, me conduza, Pai, me conduza em todo tempo, pelo caminho que eu devo andar, e que o Senhor possa traduzir a cada um, de uma maneira que cada um possa entender, com clareza o que vai ser dito aqui, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus, amém, queridos. Deixa eu só, glória a Deus, queridos, esse culto, ele é um culto diferente para nós. Esse culto de Santa Ceia, ele é um culto muito especial para nós cristãos, ou pelo menos deveria ser. Você deveria sair da sua casa e vir para esse lugar, nesse culto especificamente, com uma alegria muito grande no seu coração, porque esse culto, ele foi preparado para que eu e você pudéssemos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. E nós estamos aqui diante dessa mesa posta para nós, queridos. Olhe para essa mesa que foi posta para mim e para você. Eu quero que você olhe para essa mesa que está aqui posta, e eu quero que você olhe para essa cruz que está aqui, porque é sobre isso que eu quero falar nessa noite: a cruz e a mesa posta. Esta cruz e essa mesa posta, ela representa o maior ato de amor que eu e você podemos receber nesta vida, queridos. Não há ato maior de amor que eu e você vamos receber nessa vida, que não seja a cruz e a mesa posta. A mesa posta para mim e para você, é um pai preparando a cadeira para o seu filho, honrando a mim e a você, e dizendo: filho, filha, tem uma cadeira para você nessa noite aqui. Então nós precisamos nos alegrar, queridos, nós precisamos festejar, nós precisamos muito comemorar isso, meu amado, porque isso é uma direção do Senhor para mim e para você. Enquanto nós estivermos aqui, esperando Ele vir nos buscar, nós deveríamos relembrar o sacrifício dEle e comemorarmos esse sacrifício, porque foi esse sacrifício, esse ato de amor por mim e por você, que nos deu a salvação eterna, amém? Que nos trouxe a salvação eterna, e foi por amor que Ele nos proporcionou isso, amém? Mas enquanto eu olho para esse texto, que nós estávamos lendo, né? Que nós acabamos de ler agora, e eu comecei nessa manhã a orar e meditar nesse texto, pensar um pouco nesse texto. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto, e eu gostaria nesta noite de levar você a refletir sobre essas questões. Eu gostaria nessa noite de convidar você a abrir o seu coração, o seu ouvido, a sua mente, para o que vai ser dito aqui, porque é muito importante nós entendermos isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, ele estava usando uma parábola, para poder contar aos discípulos, ensinar os discípulos. Mas por que é que ele estava contando essa parábola? Por que Jesus, ele usa essa parábola? Se nós voltarmos lá para Mateus, vamos lá, Renatão, Mateus 18, no versículo 21, nós vamos ver Pedro fazendo uma pergunta para Jesus.
Olha lá. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, ele perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 22. Jesus respondeu: eu digo a você, que não até 7, mas até 70 vezes 7. Então aí, a partir dessa pergunta de Pedro, Jesus traz uma parábola, e nessa parábola ele começa a ensinar e a mostrar algumas coisas para aqueles discípulos, para aquela multidão, para aquele povo que estava lá. E nessa noite, algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto, enquanto eu orava, queridos. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, está lá no versículo 23, Renato, 23 e 24. Deixa eu só calibrar os horários aqui, eu tenho umas metas aqui, aleluia, então vamos embora. E ele diz assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. A primeira coisa que eu quero destacar, e eu quero levar você a refletir nesta noite, está aqui, nesse versículo 23, queridos. Ele está dizendo assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Existe um rei no reino dos céus que deseja acertar contas comigo e com você também. E isso, ele começa esse texto deixando isso muito claro para mim e para você, meus irmãos, que um dia eu e você, nós sentaremos perante ele, e nós seremos sim, convidados a acertarmos as contas com o Senhor. Nós seremos sim, chamados para prestarmos contas de tudo ao Senhor. E muitos de nós vivemos uma vida como se isso não fosse acontecer, ou despreocupados com esse momento, ou talvez com esse evento. Mas querido, esse evento irá acontecer na minha e na sua vida, e ninguém escapará dele. Um dia eu e você, nós sentaremos perante o justo juiz, e nós sim, vamos ter que acertar as contas com ele. Você já parou para pensar nisso? Quando você faz as suas escolhas, quando você vive a sua vida, você vive ela se lembrando de que um dia você se sentará nessa cadeira perante a esse juiz e terá que prestar conta de tudo isso para ele. E ninguém vai escapar ileso disso, irmãos. Seja os que já morreram, seja os que estão vivos, todos nós vamos nos sentar e nós vamos ter que colocar diante do Senhor tudo o que nós fizemos, as escolhas que nós fizemos, amém? E nós não podemos tratar isso de qualquer forma. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. Viva uma vida com esse entendimento, de que um dia eu e você, nós vamos precisar sim, nos acertar com o Senhor. Você já parou para pensar? Eu estava hoje aconselhando um jovem, irmãos, eu acho isso demais. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa e falar assim, principalmente os jovens, eu falar assim, meu querido, eu mandar uma mensagem no WhatsApp dele na segunda-feira de manhã e falar para ele, sábado eu quero falar com você na igreja. Irmão, é a mesma coisa de você deixar o cara traumatizado, sem dormir a semana inteira, desesperado. Ele senta na cadeira com 2 olhos arregalados para você. Hoje eu escutei assim, você vai bater em mim, pastor? Eu falei, meu irmão, vontade não falta, pena que não pode. Pensei comigo, né? Não falei, né? Vontade não falta, pena que eu não posso, né? Ainda não permite. Você entende? A semana assombrado, tem uns aí que estão a semana assombrado, esperando por essa conversa, que ainda nós teremos hoje, né? Imagine você, pensando que você vai ter que se sentar perante Jesus Cristo,
perante o Deus Todo-Poderoso. Imagina você tendo que falar para Ele e justificar para Ele todas as escolhas que você fez, todas as decisões que você tomou, todas as vezes que você o abandonou, que você o deixou, que você o trocou, todas as vezes que você ouviu a palavra falou com você, mas você escolheu o lado errado. Todas as vezes que você andou em pecado e você sabia que estava em pecado e escolheu andar em pecado. Tudo isso, querido, tudo isso vai acontecer um dia nas nossas vidas. E mais uma coisa me chama a atenção, porque a hora que eu vi isso, eu também fiquei bastante, a hora que eu parei para pensar nisso, eu falei, santo Deus, eu me ajoelhei e falei, Pai, tem misericórdia, Deus. Mas aí Deus foi falando e foi me lembrando do texto, e olha que interessante o que acontece no versículo 25, queridos, no 25 e no 26, ele diz assim: como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar aquela dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Se eu e você temos a consciência de que nós um dia nos assentaremos diante desse tribunal, ou diante desse juiz, e nós acertaremos as contas com ele, qual precisa ser a minha e a sua postura? E aqui é onde eu vejo que pega para muitos de nós, irmãos. Olha a postura desse homem, quando ele viu que ele não tinha condições de pagar, quando ele recebeu a sentença sobre ele, o que foi que ele fez? Diga, ele implorou. Diga de novo, ele implorou. E aí, queridos, é que está o grande problema. Implorar, queridos, deve ser a postura de todo cristão aqui na terra. Implorar deve ser a minha e a sua postura todos os dias. Implorar pela misericórdia, implorar pela graça de Deus, implorar pelo perdão de Deus. Implorar, meus irmãos, eu vejo que nós estamos nos perdendo, eu vejo que nós estamos virando cristãos orgulhosos, soberbos, arrogantes. A impressão que dá é que o Senhor tem que pedir alguma coisa para nós e não nós para Ele. A impressão é que Deus está errado e nós certo. Mas, querido, não caia nessa tolice, não caia nessa ilusão. Eu e você temos que ter essa postura. O que é implorar? O que um servo de Deus tem que fazer? Implorar é suplicar. Implorar é pedir insistentemente. Implorar é rogar. Implorar também é chorar. Implorar é insistir humildemente. Isso é implorar. Isso é implorar. Às vezes nós nos achegamos diante de Deus com uma postura, querido, arrogante, soberba. Às vezes, irmãos, nós até peitamos a Deus. Mas sabe, meu irmão, quando nós entendermos quem Deus é e quem nós somos, aonde falar Deus está, a primeira coisa que nós vamos fazer é jogar a cara no chão e já começar a implorar por misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Deus está aqui, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas não, querido, não é esse o entendimento que eu e você temos. Nós levamos a nossa vida, nós tratamos o pecado, nós tratamos os nossos erros, nós conduzimos essas coisas de uma forma extremamente leviana. Eu pequei contra Deus. Queridos, o pecado é morte. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus.
O pecado destrói a nossa vida. O pecado traz consequências terríveis para a nossa vida. Quer você ou não, você vai colher frutos do pecado na sua vida. Deus vai te perdoar, mas os frutos você vai colher do pecado. Mas a impressão que eu tenho é que nós não entendemos isso, e muitas vezes tratamos isso com uma soberba muito grande, com uma arrogância muito grande. É como se tivesse assim, sabe Deus, se o Senhor quiser me perdoar, tudo bem, mas se o Senhor não quiser me perdoar também, está tudo certo. Estamos falando de céu e de inferno, querido. Estamos falando de céu e de inferno. Aquele homem, quando ele tem uma postura humilde, quando ele se humilha e ele implora para aquele Senhor, ele tem um retorno, ele tem um resultado. E olha o resultado no versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida dele e o deixou ir. Sabe, meu irmão, quando eu e você começarmos a aprender o que é implorar, o que é nos humilhar diante de Deus, nós vamos ter de Deus sempre o sim e o amém. Quando nós mudarmos a nossa postura perante Deus, e você pode dizer assim, mas pastor, todas as vezes que eu estou orando, eu me humilho. Mas e quando você não está orando? Alguém que não pratica a palavra de Deus, é alguém que não se humilha. Alguém que faz coisas contrárias à palavra de Deus, ele é rebelde e ele não se humilha. Para você ser obediente a Deus, para você ser alguém que implora a Deus, você precisa ser alguém que leva a palavra de Deus a sério e coloca ela em prática na sua vida. E aqui esse ambiente, queridos, para mim, ele ilustra exatamente a mesma coisa. Quando eu olho para essa mesa posta para mim e para você, sabe o que eu e você merecemos? Sabe o que eu e você sempre vamos merecer? O inferno. Deixa eu sair daqui da frente dessa caixa, porque senão daqui a pouco já vão começar a olhar para mim lá de trás, enchendo o saco. Aleluia, glória a Deus. Vou ficar aqui na direção. O cara fica brigando que você fica na frente da caixa. É loucura isso, irmão, mas tudo bem. Põe na conversa. Aleluia, brincadeira. Essa mesa posta para mim e para você, ela lembra que eu e você, o que nós merecíamos era o inferno, querido. Era o inferno. Ninguém aqui, por obras, por ser bonzinho, por ser melhor do que os outros, vai conseguir a salvação, se não for através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, através da misericórdia, da graça dele que tem nos alcançado todos os dias. E eu e você precisamos entender isso, irmãos, e isso tem que trazer para mim, para você um lugar de humilhação. Meu irmão, você é um condenado, eu sou um condenado, nós já estávamos condenados, foi Ele que nos trouxe novamente a uma oportunidade de salvação, através dele na cruz, do sangue vertido na cruz, Ele nos absolveu do nosso pecado. Mas eu e você ainda continuamos sendo merecedores do pecado. Mas a impressão que eu tenho é que nós não entendemos isso. É que nós estamos nos olhando agora como pessoas extremamente diferentes. Querido, nós como cristãos, como bons cristãos, nós deveríamos todos os dias olhar para o espelho e apontar o dedo no espelho e falar assim, ó, você era um condenado, e se não fosse Jesus Cristo na cruz, você já estava no inferno. Mas muitos de nós colocamos o dedo no espelho e dizemos assim, você é bom, você é demais, você pode, você é capaz. Como é o nome como é o nome do camarada lá? Como é o nome do cara lá? Como? Pablo Marçal. Você, e você, e aí você sai de dentro do seu quarto, eu sou Deus aqui na terra. Irmão, se Deus fizer assim, ó, presta atenção,
a gente só vai se ver lá na eternidade. Se ele só cortar assim, ó, 1 segundo do seu fôlego, é igual o dia que eu estava, terça-feira eu estava com uma mulher enferma, e aí eu estava perguntando para a enfermeira, eu falei, o que significa essa saturação, por exemplo, 96? Ela falou assim para mim, tenta parar de respirar agora, segura a sua respiração aí, prende com força a sua respiração. Aí eu fui prendendo, ela falou, vai mantendo, isso, vai segurando, segura mais. Aí chegou uma hora que eu falei para ela, tá difícil. Ela falou, então, aí é o 96. Ela falou, agora vai prender mais um pouco, prende mais um pouco, prende, vamos tentar. E eu fui prendendo. Aí ela falou, agora nós chegamos no 94. Ela falou, imagina 91, que era o que a mulher estava com a saturação. Ela falou, praticamente não consegue respirar. Eu falei, meu Deus. Ela falou, isso é para você, para mim, para nós vermos o quanto nós somos nada. Mas a impressão que eu tenho é que nós nos esquecemos de tudo isso, queridos. A gente só para pensar nisso no dia que nós estamos diante da morte, diante de uma enfermidade, diante de um dia mau. Aí nós paramos para pensar e falamos, o que eu faço agora? Então agora não se faz mais nada. Então, querido, é essa postura que eu e você precisamos ter. Nós precisamos aprender, meus irmãos, nós seremos julgados, e Deus precisa encontrar em nós essa humildade, esse quebrantamento de coração, essa vida de devoção ao Senhor, essa vida de entrega, de quebrantamento ao Senhor, de arrependimento, irmãos. Sabe, queridos, como é difícil você encontrar um crente que chega e bate na mesa assim e fala assim, ó, pá! Eu vim aqui conversar, pastor. Vai. E ele fala assim, ó, eu sou isso. Espera aí um pouquinho, vou te pegar. Mais isso. Resumindo, pastor, eu sou um lixo. Eu nunca vi isso. Normalmente o que eu vejo é a mesma atitude de Adão lá no Jardim do Éden. Ela. Ele. Fulano, Beltrano. E a minha pergunta fica, nossa, santo, aleluia, estou diante do Senhor dos Senhores, você não tem pecado então? Não, pastor, aleluia, estou orando, pai. Não tem. Irmãos, enquanto nós não aprendermos, queridos, você é carne, e se o Espírito Santo não tomar você todos os dias, se ele não encher você todos os dias, sabe o que você vai produzir, querido? Inveja, briga, discussão. É isso que nós vamos produzir. Uns vão produzir bebedeira, outros vão produzir imoralidade, porque é o que a nossa carne produz, queridos. O problema é que nós criamos uma bendita de uma capa que nos envolve de santidade, que me deixa, meu irmão, pensa num cara que fica doido com isso. Nós não reconhecemos que somos falhos, nós não reconhecemos que temos pecados, nós não reconhecemos os nossos erros, nós tentamos o tempo todo julgar e provar que o outro está errado e nós estamos certos. Nós não aceitamos perder, nunca. Eu estou falando sério, querido. Eu não vejo isso, sabe? A pessoa chegar e falar, não, o problema está tudo comigo, pastor. É isso aí mesmo, bota a mão na minha cabeça e olha que deve ter uma legião de demônio em cima de mim aqui. Porque pelo amor de Deus, para fazer o que eu faço. Não, querido, para. Isso aí não existe. Mas a Bíblia diz, não, a Bíblia diz nada. A Bíblia não diz nada. Eu e você temos que reconhecer os nossos erros e nos arrepender dele. Mas como é que vai reconhecer? Como é que vai se arrepender? Não consegue enxergar que está errado. O problema está sempre nos outros. 350 igrejas, mais uma, foi para 351, e agora, achou igreja? Agora eu achei igreja. 2 semanas,
Na terceira semana já encontrou o abençoado dentro da igreja. Passou o irmãozinho, não deu a boa noite lá, aleluia. Já está saindo da igreja, 352, pronto. Irmão, você não entendeu, eu mandei hoje lá no provérbio do dia. Quem recebeu o provérbio do dia aí? Aleluia. Perdão porque eu dei umas falhadas aí, né? Eu pedi perdão lá, o negócio está meio complicado para mim, eu estou bem sem tempo aí, mas me perdoe. Mas eu mandei lá para você hoje. Você ora pedindo para tirar o irmão da igreja? Não ora não, querido, pede para ele ficar, porque enquanto ele estiver aqui na igreja, é ele que vai ser o que vai tratar você. A gente ora a Deus, tira aquele irmão da igreja, não, pede para ele ficar, porque é aquele irmão que é difícil na igreja, que vai fazer de você um cara paciente, queridão. É assim. Então nós precisamos entender essas coisas, queridos. A segunda coisa, aleluia, meu Pai eterno. Segunda coisa, está lá no versículo 28 até o 30. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou-se com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Olha que atitude absurda, irmãos, que nós estamos vendo aqui. Isso para mim é um absurdo. Esse homem, ele tinha uma dívida impagável, e ele foi perante aquele rei, e ele acertou contas com aquele rei, e ele implorou, e aquele rei perdoou a dívida dele. E ele saindo, ele tinha uma dívida impagável, e ela foi perdoada, e ele encontrou um camarada que devia umas moedas para ele. Olha a postura dele, queridos. Não, você vai me pagar agora, eu quero receber. Não, mas eu não tenho, eu vou te pagar, tem paciência. Não, prende ele, até que ele me pague. Isso é um absurdo, queridos. Só que tem um detalhe, meu irmão. Isso acontece todos os dias dentro da igreja. E sabe por que acontece? Porque eu e você ainda não entendemos essa mesa posta e essa cruz. E o dia que eu e você entendermos essa cruz e essa mesa posta, a minha e a sua vida muda. Porque a minha dívida e a sua dívida, ela é impagável. Você foi ou não foi perdoado? Mas por que é que você não perdoa o seu irmão? Por que é que você não perdoa o seu irmão? Por que é que você anda mandando prender o seu irmão? Aquele que deve a você. Por que é, queridos, que essa postura nós não perdemos? Porque talvez eu e você ainda não entendemos essa mesa posta. Porque talvez eu e você temos dificuldade de entender o perdão e o amor de Deus por nós. Queridos, Cristo nos amou primeiro, e Ele nos perdoou. A nossa dívida era impagável, eu e você éramos merecedores do inferno, mas Ele nos perdoou e nos absolveu. E agora, queridos, eu e você deveríamos fazer o mesmo com todas as pessoas, mas infelizmente nós não fazemos. Nós fazemos igual a esse homem que devia ali 10 denários. Você condena, você não perdoa por causa de uma boa noite. A sua dívida era impagável, mas uma boa noite para você que não aconteceu é o suficiente para você mandar prender o irmão. Não encontrar você na rua e não te dar um paz do Senhor porque não te viu às vezes, é o suficiente para você virar a cara e mandar prender ele também, até que ele pague. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito profundo, querido. Quando eu entendi o que aconteceu na cruz, e essa mesa posta para mim aqui, meu irmão, quando eu olhei pela manhã essa mesa posta aqui, eu falei: Senhor, eu tenho uma dívida com o Senhor, e eu nunca conseguirei pagá-la, mas eu já entendi, a única maneira de eu pagar essa dívida com o Senhor, só tem um caminho, e o caminho chama-se amar ao próximo. Diga: amar o próximo.
Você ama o próximo? Você ama o próximo? Eu não estou falando para você amar aqueles que você convive. Eu estou falando para você amar aqueles que pisam no seu calo. Eu estou falando para você amar aqueles que viram as costas para você. Eu estou falando de coisas muito mais profundas do que essa. Meu irmão, a nossa dívida era impagável, mas ela foi paga por Jesus até a cruz do Calvário. Eu não devo mais. A condenação não está mais sobre a minha vida. Como posso eu condenar alguém? Como posso eu me achar no direito de não perdoar alguém? Como, querido? Explica para mim. Fale para mim, meu irmão. Se Jesus estivesse de frente com você hoje, e ele falasse para você: sabe fulano? Sei. Aquele que você tem ódio? Sei. Você não vai perdoar ele? Não. E Jesus mostrasse para você tudo o que ele fez na cruz por você, querido, o que você faria? O que é que você faria, meu irmão? Nós julgamos, queridos. Nós julgamos as pessoas, nós rotulamos as pessoas, nós não damos a oportunidade para as pessoas de mudarem, de se arrependerem e mudarem. Nós colocamos um rótulo nas pessoas. Quantas pessoas já vieram para mim e me falaram de um e me falaram de outro. Pastor, abre teu olho, viu? Porque você toma cuidado, viu? Porque serpente uma hora pica você. Aleluia. Muito cuidado, viu, pastor? Você está andando com umas raposas aí, viu, pastor? Cuidado, viu, que uma hora você vai tomar uma rasteira. Mas o dia que eu entendi, a minha dívida paga, meu irmão, nada disso mais entra aqui, querido. Porque se Deus perdoou a minha dívida como Ele perdoou, eu não tenho direito nenhum de não perdoar a qualquer um. Mas olha o mal que ele fez para você. Nada é comparado à minha dívida. Eu estava condenado, e hoje eu estou aqui, com uma cadeirinha com meu nome escrito Rogerião. Isso. E eu vou sentar nela daqui a pouco, para sentar com o meu Senhor e ceiar com Ele. E você? Porque eu não gosto de Rogério não, com Deus é Rogerião. Põe Rogerião aí, pai. Cheguei um dia, olhei a cadeira, falei: não, Rogério é muito formal, Deus, nós somos amigos, põe Rogerião aí. Para os mais íntimos, cabeção. Bota embaixo, põe entre parênteses, cabeção. Aleluia. Meu irmão, você precisa entender o que eu estou te falando nessa noite, querido. Porque tem algo muito grave por trás disso. Muito grave. Esse texto, ele não para por ali. Esse texto, ele vai um pouquinho mais. Lá no versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E nesta noite a pergunta de Deus para mim e para você é a mesma. Você não deveria ter misericórdia desse irmão que você não quer perdoar como eu perdoei você? Você não deveria se consertar com esse irmão como eu me consertei com você? Você não deveria resolver essa questão com o seu irmão como eu resolvi com você? O Senhor não aprovou, esse Senhor, Ele não aprovou o que aquele servo tinha feito.
Assim como Deus não aprova a minha e a sua postura, querido. Quando eu e você vivemos essa vida que eu e você escolhemos, de brigas, de intrigas, de nos afastarmos das pessoas, tudo isso são pessoas que ainda não entenderam o que eu quero te mostrar nessa noite. Olhe para essa mesa, querido. Você vai se assentar nela nessa noite? Oh, Jesus Cristo, olha para essa mesa, você vai se assentar nela nessa noite? Então, você só vai se assentar nessa mesa nessa noite porque a sua dívida, ela foi paga. Meu irmão, pessoas que vivem brigados, pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que têm dificuldades com isso, são pessoas que ainda não conseguiram entender a cruz e a mesa posta. E você pode falar para mim, pastor, você está equivocado. Não estou, querido, eu não estou. Eu não tenho o direito de reter o perdão na vida de uma pessoa depois do perdão que eu recebi sobre a minha vida. Eu não tenho o direito, por pior que for o que foi feito para mim. Pastor, mas você não viu o que fez por mim, você não viu a rasteira que me deu. A sua dívida era pagável? Diga não, não era, pastor. Foi quitada? É o suficiente para você liberar perdão para as outras pessoas? Deveria, né? Mas infelizmente não é o que acontece, querido. E nessa noite, olha o que aconteceu aqui. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Meu irmão, se você não entender o significado da cruz e da mesa posta a você, talvez eu e você seremos entregues aos torturadores. Você sabe o que significa os torturadores? São demônios. Nós seremos entregues a demônios, e eles nos atormentarão, e nós não teremos felicidade, nós não teremos alegria plena, nós não teremos uma vida de paz, nós não teremos uma vida abençoada, porque nós estamos debaixo da opressão de demônios. E talvez você pense assim, mas nós estamos tratando então de quando eu morrer. Faz assim, ó. Isso, de novo, gostei. Gostei dessa parada. Então vamos voltar lá para o 35 lá. Olha lá. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu. Então não tem a ver com a vida eterna, meu irmão, porque lá na eternidade não tem que liberar perdão para ninguém. Você só vai entrar lá se você liberar perdão antes, senão nem lá você entra, queridão. Então a parada está aqui, ó, nesse plano terreno. E se eu e você não entendermos isso, podemos ter uma vida oprimida por demônios. E talvez muitos aqui, ou muitos que estão me ouvindo em casa, já estão vivendo essa vida, porque não tem paz, não tem alegria, não tem prazer na vida, vive triste, vive angustiado, vive depressivo, vive com uma vida triste. E aí você pergunta para ela, qual é o seu problema? Eu não tenho problema. Aí você começa a cavar. Então vamos cavar se você não tem problema. Aí ela vai começar a contar a história dela para você. Ela começa, então meu irmão, pastor, eu tenho um irmão mais velho, mas eu não quero falar dele, porque eu odeio ele. Então, pastor, eu tenho um irmão mais novo. Esse irmão mais novo, a mulher dele é uma desgraça, pastor. Vamos pular esse assunto. Você fala, pô, para por aí, filho. Você já está com os torturadores faz um tempinho na cabeça aí, você não entendeu ainda. Não precisa nem continuar. Nós não precisamos nem avançar, queridos. Olha a profundidade do que eu estou dizendo a você. Agora, você acha que o Senhor gostaria de fazer isso comigo e com você, queridos?
sendo que a Bíblia diz que o que o Senhor tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável, é o melhor. Mas infelizmente, meu irmão, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo e com você, tem a ver com as decisões que nós tomamos, com as escolhas que nós fazemos, tem a ver com esse coração duro que eu e você temos, que andamos para cima e para baixo, carregando ódio, carregando raiva das pessoas. Você fica do lado da pessoa por 10 minutos, é o suficiente para ela começar a falar mal de uma outra pessoa. Já está falando mal. Vamos falar bem. Não, eu prefiro falar mal mesmo. E sabe, se você não tomar cuidado, quando você vê, você já está falando mal junto com aquela pessoa. Você já está até começando a testificar o que ela está falando. É verdade mesmo, irmã. Eu percebi outro dia isso aí. Está amarrado em nome de Jesus. Sai fora. Isso é laço. Mas nós precisamos entender, queridos, que se você não amar como Cristo te amou, você corre um sério risco de ser rejeitado por Ele, mesmo estando dentro da igreja, mesmo fazendo parte de ministério dentro da igreja. É sério, irmãos. Não se iluda com título, porque eu tenho agora um título dentro da igreja e eu estou salvo. Sai dessa, irmão, porque cai seu título e mais algumas coisas junto. Eu quero encerrar essa ministração com um texto que está lá em 1 Coríntios, que para mim, queridos, é o resumo da vida de todo cristão, meu irmão, ou pelo menos deveria ser. 1 Coríntios capítulo 13, eu preciso falar desse texto. Quem conhece 1 Coríntios capítulo 13? Ele começa dizendo assim: ainda que, pronto, então vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor ele é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, e as línguas cessarão, e o conhecimento passará. Tudo está envolvido no amor. O amor de Deus por mim e por você, hoje nos trouxe até aqui e nos deu a oportunidade de nos assentarmos a essa mesa. E Ele hoje está dizendo para mim e para você: você pode ser uma bênção dentro da igreja, você pode pregar maravilhosamente bem, você pode cantar igual um passarinho aí, dos passarinhos de Deus, você pode falar em língua, você pode falar em profecia, você pode voar dentro da igreja. Se você não liberar perdão sobre a vida de um irmão, de nada isso tem valor. De nada isso tem valor. Você pode ter o título dos títulos, você pode ser o cara,
Você pode entrar na igreja e nego rolar o tapete vermelho. Você da caixa aqui que vai subir. E entra você todo paquitão. Se você estiver carregando dentro do seu coração rancor, de nada adianta. Você nem sequer é conhecido do Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: você ama como Cristo te amou? Você daqui a pouquinho vai se assentar a essa mesa. E o Senhor nessa noite, Ele vai dizer para mim e para você, que nós não devemos participar do sangue e do corpo do Senhor de forma indigna. O que você vai fazer com esse rancor que você está guardando no seu coração? Fingir que não é com você e participar do corpo e do sangue do Senhor? Ou vai transformar isso na sua vida? Sabe, meu irmão, você pode conhecer muito da Bíblia, você pode conhecer muito de Jesus, mas se você não entender a cruz e a mesa posta, você não sabe nada. Porque o resumo do Evangelho está aqui, nessa mesa posta, para mim e para você. Uma dívida impagável foi paga para mim e para você. E agora nós deveríamos ir e fazer o mesmo com todas as pessoas à nossa frente, adiante de nós. Ainda que essas pessoas estejam erradas, a única coisa que nós podemos fazer por elas é perdoá-las. Não há outro caminho, querido. E se você não perdoar elas, um dia você se sentará perante o Senhor e você prestará contas deles. A única coisa que Deus nos pede em troca dessa mesa posta para mim e para você nessa noite, desse memorial inexplicável, está lá em Mateus 22:9. A única coisa, querido. Leia lá o que está escrito lá, queridos. Vamos ler o Mateus 22:9. É esse? Jura? Eu acho que é Mateus 18, Renato. 18:9. Eu acho que eu marquei a legenda errada aqui, Renato. Não. Agora eu me perdi, Renato. Eu acho que é Mateus, eu não lembro agora, Renato. Eu perdi a legenda. Mas, na verdade, a resposta do Senhor é exatamente quando Jesus fala sobre o primeiro mandamento. Ele diz: ame ao teu Deus como a ti mesmo. Ou melhor, ame ao teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E aí ele vem e fala, e o segundo mandamento é: ame ao teu próximo como a si mesmo. Mateus 12:30. Não sei porque aconteceu aqui. Mateus 12:31. Não é, Silvano, não é. Não é. Marcos 12:31, Renato. Agora vai. Aí, glória a Deus. Aleluia, valeu, Silvano. Então vamos lá. O segundo é este, semelhante ao primeiro, a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Irmão, não há outra coisa que eu e você podemos fazer nessa terra que não seja amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo não tem a ver com aquilo que nós falamos. Amar o nosso próximo tem a ver com aquilo que nós fazemos, irmãos. Dizer que ama é uma coisa, amar é atitude, é decisão. Eu estava aqui na igreja, e aí o Vitor chegou aqui,
E ele passou por mim, ele falou assim para mim: pô, cara, ele falou um negócio atravessado para mim esses dias atrás. Ele falou: cara, você me perdoou? Eu falei: que eu posso fazer, né? Que opção tenho eu? Que opção tenho eu que não, né? Tô com a palavra pronta aqui, o que eu vou falar para ele, né? Brincadeira. Irmãos, não tem isso, queridos. O perdão deveria ser algo instantâneo na minha e na sua vida. O perdão deveria ser algo que eu e você estendesse a mão e desse a mão para o cara e falasse: vem cá que eu vou dar um beijo na tua testa agora. Aleluia, que eu amo a sua vida, cara. Não, mas não, esquece isso aqui. Deveria ser assim, irmãos. Deveria ser assim, querido. Só que nós ainda precisamos entender. Novamente eu repito a você, se você não entendeu o que está acontecendo aqui nesse cenário nessa noite, você vai voltar para sua casa com esse mesmo coração, com rancor de pessoas, com mágoa de pessoas, e você não pode ter rancor e nem mágoa no seu coração, porque você recebeu um presente de uma dívida impagável, você nunca poderia pagar essa dívida. Então tire isso do seu coração, volte e repense na sua vida, reconstrua tudo aquilo que está errado. Volte e comece pedindo perdão para as pessoas, comece se reconciliando com pessoas, volte atrás e arrume essa situação, mude essa situação na sua vida, não aceite mais viver nisso. Mas pastor, não tem mais pastor, não há mais pastor, não há mais desculpas, porque não haverá desculpas diante de Deus. O dia que eu e você nos assentarmos diante dele, não haverá desculpas, não haverá, meu irmão. Não pense você que você vai ter argumentos para tentar acertar isso, porque você não terá. Você será julgado, sim. E não adianta você dizer: mas não, Deus, eu entrei pela porta esquerda, porque, meu irmão, Deus vai falar assim para o anjo: espera aí, anjo, vai lá no capítulo 33, na hora 18h32, e vamos ver se ele entrou pela porta mesmo. Aí o anjo vai pôr lá o filme, não entrou. E aí? Mas não é, Deus, é porque aconteceu. Espera aí, anjo, volta um pouquinho mais para trás, 18h27. Então, mas calma aí, anjo, desce um pouquinho mais, às 18h20, vai, às 18h20, vai ser essa parada, irmãos, e vai ser até bonito de ver, porque nós estamos achando que vamos conseguir envolver a Deus com os nossos argumentos. Meu irmão, Deus é justo, e a justiça de Deus não pende nem para a direita e nem para a esquerda. Ou nós consertamos as coisas agora, ou nós corremos o risco de recebermos sobre nós condenação. Então saia daqui nesta noite entendendo esse recado da parte do Senhor, e se conserte com todas as pessoas. Vá atrás, procure, chame, se humilhe, beije o pé, faça qualquer coisa. Ô pastor, você está achando que eu sou o quê? Você é nada, assim como eu sou nada. O problema é que eu e você nos achamos tanto que nós não queremos nos rebaixar. Eu me rebaixar é você, querido, porque se você não se rebaixar, Deus te rebaixa e quebra no meio. Você tem noção? Se você não se dobrar, não se preocupa, Deus quebra você e dobra. Mas Deus trata. Só que nós, irmãos, nós não pensamos nisso. Nós vamos levando a nossa vida. Um dia, a hora que eu estiver em paz, eu vou lá e me conserto. Isso, espera esse dia de paz e vai lá e se conserta. Espera ele. O problema é se ele não chegar. Glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos orar. Pessoal do louvor, eu quero fazer algo diferente nessa noite. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé.
enquanto eu orava hoje à tarde, por esse culto, o Espírito Santo ele me levou a fazer isso. Antes de nós participarmos da mesa do Senhor, eu gostaria que você saísse, todos vocês, saíssem dos seus lugares, e eu gostaria que você desse um abraço em pelo menos 3, 4 irmãos aqui dentro. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Não precisa vir me abraçar, porque da minha parte nós não temos problema aqui não, querido. E se você vir pedir perdão para mim, o pau vai torar depois, então não vem não. É brincadeira. Aleluia. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Saia do seu lugar e vai abraçar pessoas. Agora escute bem. Talvez você pense assim: eu não preciso abraçar minha esposa. Não sei. Talvez a sua esposa seja a pessoa que mais precisa do seu abraço e da sua reconciliação nessa noite, porque você a feriu, você a machucou, e talvez ela precise liberar perdão para você nessa noite. Queridos, isso é um ato espiritual, é um ato profético, e eu creio que nessa noite Deus vai trazer cura sobre a vida de muitas pessoas aqui, muitas pessoas, e eu quero que você saia, pode sair do seu lugar, querido, e procure pessoas, e vai abraçando pessoas. Procure pessoas e vá abraçando pessoas, todos, queridos. Não é para você ficar parado olhando para mim, é para você abraçar pessoas. Procure abraçar os difíceis, não os fáceis. Procure abraçar os difíceis, não os fáceis. Vai tocando alguma coisa aí, em nome de Jesus, aleluia. Me ajuda aí, irmãos. Não tenha pressa. Deus está trazendo cura. Deus está trazendo cura. Cura entre filhos e mães, entre pais e mães. Deus está trazendo cura sobre irmãos de sangue. Deus está trazendo cura sobre irmãos em Cristo. Para trás? Não é para você abençoar não, querido, é para você pedir perdão mesmo. Não é para eu orar em línguas não, é para pedir perdão. Se você está errado, pede perdão, fala: meu irmão, perdão por alguma coisa. Me perdoa se eu fiz alguma coisa, me perdoa se eu te falei alguma coisa, me perdoa se eu te tratei mal, se eu fui indiferente, me perdoa. Vai pedindo perdão, querido. Essa noite é noite de cura. Essa noite é noite de cura. Escute o que eu estou te falando. Saia do seu lugar, ande por essa igreja, meu irmão. Não fique no seu lugar esperando que pessoas venham até você. Vá até pessoas. A mais.
Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, traz cura, Senhor, 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 traz cura, traz cura, Senhor, traz cura, mais, Pai, mais, Pai. Divina que transborda em mim. Ai, Jesus. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Eu encontrei a fonte em ti, fonte divina que transborda em